Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é mais um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. O vídeo da vez é um tema aberto e é uma constatação de vivência mesmo. Não sei o título ainda, vou descobrir depois, né? Mas a ideia é comentar um pouco, brevemente, não muito longo, não vou me expandir muito, sobre como os humanos eles são, em grande parte, como posso dizer, corrosivos, ácidos, tóxicos, no sentido de observar o outro e, de algum modo, tornar o outro um objeto de escárnio, de bullying, entre aspas, de agressão conceitual, agressão de xingar mesmo, no sentido de diminuir, né, de negativar, de menosprezar o outro por ser outro. Caso básico, né? Tava na relação ali com alunos, né? E alunos inteligentes, que fazem atividade, tem nota, copiam, prestam atenção. E tudo que eu faço na aula, né? Que eu faço reflexões ali sobre sociedade e tal, né? E alunos que prestam atenção e tem ali um bom rendimento, né? Mas quando eles falam dos outros, tudo que eu falei na aula vira pó, vira nada. É um hábito, né? Um hábito de comentar, fofocar e de algum modo diminuir o outro, xingar, menosprezar pela aparência, pela alguma característica, pelo peso, fazer piadas absurdamente grotescas, racistas, gordofóbicas, aporofóbicas, não sei, tudo quanto é possível, né? Qualquer característica do outro, ainda mais adolescente, né? Que tem aquela pegada de sou impune. Eu posso falar o que eu bem entendo dos outros, julgá-los com todos os tipos de conceitos que eu imaginar. E não faz mal, porque o julgamento negativo, o julgamento tóxico, a ação de destruir a identidade, a ação de destruir a realidade alheia, é parte da cultura, né? Não é todo mundo, né, que faz isso, não é para generalizar nem nada. A intensidade também varia, mas o tempo todo, eu lembro isso da minha fase mais adolescente mesmo, a gente fala de pessoas. O tempo inteiro falando de pessoas, o tempo inteiro falando de alguém, né? Seja alguém conhecido, alguém desconhecido, alguém parcialmente conhecido, alguém que tem uma característica X ou Y. O tempo inteiro tem um monte de opinião e palavra flutuando na nossa cabeça, muitas das quais são agressivas ou até mesmo tóxicas, né? Nocivas mesmo, tá? Nocivas, corrosivas, destrutivas, anti-humanas. E quando eu vejo que a gente luta tanto contra a purificação dos preconceitos, né? Todos eles, todos os tipos de ismos, né? Ismos não, machismo, feminismo não. Machismo é a fobia, de aporofobia, transfobia, homofobia, as fobias da vida, né? O racismo, que também não tem nenhum ismo, né? Até um racismo é ismo também. Não é fobia. Enfim, ismos e fobias, né? Machismo, fobia, tem alguns ismos e algumas fobias, como término das palavras, né? Enfim, eu percebo que a gente tá enxugando gelo, né? Porque o ódio é parte integrante, a inveja é parte integrante, o rancor é parte integrante. O sentimento de tornar o outro um inimigo, um rival, um não adequado, um ser repulsivo, pulsa na infância. As pessoas simplesmente têm uma facilidade muito grande para te odiar, para se detestar, para se agredir. Eu nem imagino que falam de mim, porque eu não sou esse tipo de pessoa que fica falando dos outros, eu evito, né? Claro que uma coisa aqui, uma coisa ali, pontualmente, você fica com rancor, você fica com mal-estar, você dá uma pontuada, mas isso eu vejo com os adultos também, né? Adultos numa sala, né, fechada, conversando sobre outro adulto, né, outra pessoa, um outro colega, e aquela acidez, né? Não é tão violenta quanto a infância, tão destrutiva quanto a infância, porque a infância é mais intenso, né? No sentido da adolescência, né? Adolescência e tal. Mas mesmo não sendo aquele barraco, aquele ódio, aquele asco, como se o outro fosse um inseto que deve ser esmagado, né? Existe nos adultos também, essa pessoa que a gente não consegue incorporar, né? O corpo da outra, incorporar é péssimo. Não consegue se sentir empatia, sentir solidariedade, gentileza, algum tipo de conexão. A gente sempre julga. Eu evito julgar, né? Cada um tem sua responsabilidade, seu contexto, suas dificuldades, suas amplitudes. Mas o quanto eu sou julgado, assim, é absurdo, né? Ao ponto de eu querer que você desapareça, ou morra, ou evapore.
Eu percebo isso nos adolescentes mais espertos, inteligentes que eu conheço, né? Nos que são mais, assim, conectados, com bom discernimento ou boa linguística, né? Boa expressividade. E muitos deles são muito terríveis, assim. Eles... É uma característica cultural, tá? É a cultura do falar mal, a cultura do fofoca, a cultura do colocar o outro em um patamar de agressão, de bullying mesmo, de submissão, de violência, de exclusão. E aí tem o outro também que pode fazer a mesma coisa, que é a vítima aqui e depois é o agressor ali, né? É muito comum isso. Então entrar num outro grupo de outras pessoas, aí sempre tem alguém falando mal. E assim, são pessoas... É tão triste porque tem tanta energia, tanta intensidade, tanto potencial, e ao mesmo tempo são pessoas tão desumanas, sabe? Monstruosas, assim. Pessoas, adolescentes mesmo, ou adultos também, né? Mas adultos um pouco, depende um pouco do contexto, mas eles são... Tem alguns colegas de trabalho meu que são assim, muitos... É o tempo inteiro. Até de mim, né? De vez em quando por tabela o triangulado ouve de mim, né? Coisas assim meio... esse professor que não consegue render e tá prejudicando a gente e tal, né? Aquela malícia no argumento onde agora você é o alvo, né? Enfim, né? Complexo. Aí eu interagi muito já com vários colegas e sempre tem algum tipo de... Aí esses dias também eu fui com outro colega ali falar mal dos alunos, né? É difícil porque é um modo de entretenimento, né? Você interage com as pessoas ao redor. E você qualifica as pessoas ao redor. Desqualifica também, é claro, né? Estigmatiza, no sentido de diminui, né? Inferioriza, entre outras coisas, né? E é preconceituoso, é violento mesmo, né? E aí até numa conversa cotidiana, falando dos problemas da educação, a gente acaba falando de fulano aqui, fulano ali, tal característica, tal outra característica, não gosto desse por esse motivo, não acho ele competente por esse motivo. E isso aí é normal, cara, é dia a dia. E eu fico puto, porque... covarde. Eu faço também, é covarde. Tem que assumir, é covarde, covardia. Entendeu? É hipocrisia, é covardia, é desumanidade, é monstruosidade, é decadência, é enfraquecimento da sua humanidade. Ficar olhando o outro, enviesando o outro, distorcendo, julgando, é muito brutal. E eu percebi agora com as alunas brilhantes, assim, brilhantes no sentido de que são alunas mais competentes mesmo, né? Com atenção e tal, tira nota, faz atividade, mas... tratava o outro como se fosse algo a ser eliminado, sabe? É uma coisa meio nazista, tá ligado? E é um nazismo espontâneo. E é medonho. Por que é medonho? Porque é como se qualquer um fosse alvo de uma violência absurda. Linchamento. É um linchamento da moral, é um linchamento do caráter, né? É um linchamento da identidade, da aparência também, é um linchamento das potencialidades. É como se o indivíduo pudesse ser aniquilado, morto, sangrar, ser esviscerado e você bate palminha, tá ligado? Você comemora a dor alheia. Ou o outro é algo que deve, de fato, sofrer. Desejar o mal pro outro é insano. E é muito comum. Não é apenas o mal, é o como olhamos pro outro, é o como julgamos o outro, é o como qualificamos o outro. E eu falo isso com consciência pesada. Porque, sim, toda conversa tem alguém falando de alguém. E alguém falando mal de alguém, ou alguém comentando alguma coisa de alguém. É tal coisa, é tal outra coisa, é não sei o que lá, é não sei o que lá. Você procura pelo em ovo pra falar das pessoas. Você procura argumentos, você procura, sei lá, motivos, razões, circunstâncias pra poder simplesmente esbravejar a sua frustração sobre o outro. Entendeu? Sobre o que você acha do outro, sobre o que o outro é, sobre que as características, sobre as potências, né, sobre as consequências das ações ativas mesmo no mundo. E eu fico puto, porque eu vi isso de alunos que eu considero tanto, assim, não que eu vá falar delas agora, agora são alunas más, né? Mas a toxicidade, né, é um veneno social. Então o veneno social se dispersa pelos hábitos de diminuição, né, de inferiorização do outro. Então o veneno social se dispersa pelos hábitos de inferiorização. Inferiorização do outro. Esse é o título, talvez. É um título que funciona. E é uma cultura, né? Eu não sei como é que é em cada país. Não sei como é que é em cada... Sei lá, vai ver que numa cidade é uma coisa, num contexto de bairro é uma coisa, num contexto familiar, né? Criação é outra coisa, eu não sei. Eu não sei como é que gera isso. Eu não sou sociólogo da ofensa, sociólogo da inveja, sociólogo da hipocrisia.
sociólogo que estuda as relações de agressão, violência, falta de empatia, de julgamento, de crítica, de aniquilação, de abandono. Porque é tão corrosivo, é tão marcante, assim. Eu fiquei com cara de tacho, porque eu não podia falar nada, porque eu não conheço as pessoas que elas estavam falando nada. Mas ao mesmo tempo eu tava naquele grupo ali, né? Por um momento eu olhei, nossa, mas como é que eu vou falar alguma coisa? Eu não posso, eu vou dar lição de moral aqui, vou falar pra eles pararem de fazer isso? Deveria ter feito isso? Deveria ter pacificado, falar, não, como vocês estão pensando, né? No fundo as pessoas sabem que estão sacando facas e apunhalando nos outros. No fundo elas sabem. A violência, ela é consciente, sabe? Ela tem um grau de discernimento. E é brutal, porque é um discernimento de assassinato. Não físico, não sangue, mas existencial. É um assassinato existencial, né? Em grande parte. E com plena ciência, né? Então você vê ali as pessoas que são presas, no sentido de serem agressoras, e você vê que todo mundo tem uma semente da maldade dentro de si, germinando lenta gradualmente, dependendo da circunstância, ela brota. Quando ela brota assim forte, né? E brota de verdade com os dois pés e com bastante capacidade, né? Bastante energia. E eu fiquei assim meio abismado com o quanto de ódio, rancor, até gratuito, né? Porque as pessoas odeiam o mundo e odeiam as pessoas e odeiam a si mesmas e odeiam isso, odeiam aquilo. É sempre uma triangulação, né? Uma espécie de zona de escape também. E justificativa também, onde você joga no outro o mal do mundo e de algum modo se protege e de vez em quando também se joga em si mesmo o mal do mundo, e de algum modo se nega e nega que agride a si mesmo e depois agride de novo e nega de novo e agride de novo, um ciclo infinito de violência contra você, contra os outros. Ou como você pensa sobre os outros também define em grande parte como você acaba sendo como comportamento. O quanto você... Eu vi isso várias vezes também, conversando com várias pessoas, até tive uma lembrança agora de conversar com uma prima, né, sobre o assunto. Não sobre o assunto de falar de pessoas, mas onde eu ouvi a pessoa falar de pessoas, eu não conheço a pessoa que ela tá falando, mas sempre é aquele esquema de julgamento. A gente nunca consegue se entender plenamente, é como se fosse sempre, 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 sempre uma disputa completa por encontrar o ponto fraco e talvez não apenas o ponto fraco, mas um motivo, a justificativa de conseguir qualificar o outro negativamente. Qualificá-lo de maneira a desumanizá-lo, como sempre. Eu tô meio assim, eu tô meio abalado com isso, um pouco por causa própria, porque eu também faço isso parte da cultura, e um pouco por causa de perceber pessoas que eu considero, assim, bastante emblemáticas, tóxicas, né? Uma toxicidade, assim, bem ímpar. Que até dá dó, porque são pessoas que podem ter potencial ali de superação, né? E liderança, algum tipo de ordem ou autoridade, e quando tiver autoridade vai de algum modo também fazer o que fazem comigo de vez em quando. Que é aqueles chefes ou pessoas que não conseguem enxergar os subalternos, né? E apenas aniquilam. E eu faço com alunos também um pouco isso, porque você olha o aluno na diversidade, no ímpeto, na sua identidade particular, você tem que sempre dar 2, 3 passos para trás para poder enxergar a complexidade. Isso acontece muito com o professor em sala de professor, já falei desse contato, dessa vingança, desse rancor contra alunos em outro vídeo. E é muito normal você falar de maneira muito vingativa, mesmo você sabendo do contexto, mesmo sabendo da fragilidade, você tem muito rancor. É muito rancor. É assim, de um nível absurdo de violência psicológica e emocional, né? Contra semelhantes. Isso com adultos, com crianças com adultos, com crianças contra crianças, adolescentes contra adolescentes. É quase como se fosse um estado robiniziano de guerra de todos contra todos, né? Onde todos, de algum modo, são inimigos de todos. E não tem ninguém que seja aliado. É triste. É bem melancólico, na verdade. É bastante revoltante, porque a gente faz parte disso. Eu faço parte disso. E eu não sou o tipo de pessoa que fica falando. Se as pessoas começam a falar, eu meio que dou um perdido. De vez em quando eu falo um pouco aqui, mas coisas mais pontuais. Eu não fico aniquilando completamente. Eu tento entender o contexto, entender as circunstâncias, humanizar o máximo que der para não ser injusto, né? Para ser o mais justo possível. Claro que você vai ser injusto sempre, porque você não é outra pessoa, não sabe como ela vive, não sabe onde ela está, não sabe a história, não sabe qual tipo de conflito ela teve, insegurança, não sabe qual tipo de relação que ela está tendo, qual o peso consciência, o peso físico, se ela está exausta, se ela está cansada, se ela sofreu abuso. Você nunca sabe onde o outro está. O outro é um universo. E você é apenas um cometa que atinge um planeta e destrói o planeta, tá? Você é uma pedra arremessada contra um planeta e destruindo toda a vida, o bioma. E você é só uma pedra.
Então essa irresponsabilidade, essa negligência, essa desumanidade que você exerce ao comentar sobre outras pessoas, evite. Se possível, evite. Não dê corda para quem faz isso. Evite bastante, se puder. Não pense de maneira maligna. Tente purificar o pensamento e não culpar o outro. Tente entender o contexto e aceitar a diversidade. Se é possível, otimizar um diálogo de mais humanidade, de mais complexidade, de mais pacificação. Porque toxicidade, gera mais rancor, mais raiva, mais vingança, mais dor. E gera muito sofrimento e eu acho que não leva a lugar nenhum. Então, um círculo virtuoso seria então a tentativa de pacificar essa situação expressiva, sociológica, de conversar sobre pessoas, falar tão mal sobre as pessoas e julgar tantas pessoas. E ser julgado também, falarem mal de você também e de algum modo agredirem você o tempo inteiro também. O que é bastante comum. Os alunos já me agrediram, né? Direta e indiretamente, né? Pela aparência, por descuido, por N motivos, né? Eles sempre têm um julgamento sobre você e todo mundo que se julga o outro, julga-se como fosse Deus, né? Você é um aluno só, tem 13 anos, 12 anos, às vezes 11 anos e julga uma pessoa de 30 e poucos anos como se você fosse Deus. A mesma coisa acontece quando você faz com o aluno, você julga como se fosse Deus. A mesma coisa acontece em todas as áreas, com todas as pessoas. Então é muito comum você ter uma perspectiva autoritária, determinista, de julgamento, onde você qualifica o outro como se fosse alguém dono da verdade. Isso é brutal. Tá? Ninguém é dono da verdade. É só uma arbitrariedade de rancor. É isso, pessoas. Grato pela presença aí de quem ficou no vídeo. Eu estendi mais do que devia já. É um papo complicado. Eu tô tentando não fazer isso. Eu não gosto quando fazem. Eu acho muito tosco, não acho legal. Esse tipo de perspectiva em relação aos outros. Quebra tudo o vínculo, né? Quebra a possibilidade de reação humana, né? Quebra a conexão existencial. Eu não tô afim. Mas é mais um desdobramento aqui, uma espécie de... Nesse caso, que eu desabafo um pouco, né? Um pouco de desabafo da situação. Eu acho que todo mundo que ouve isso aqui, de algum modo, também sabe do que eu tô falando, porque ou fala mal de alguém, ou já falaram mal de você. Já foi alvo disso, né? Muitas pessoas são de fato alvo, bullying mesmo, de violência. Outras cometem, outras são as duas coisas ao mesmo tempo. E é muito comum, muito comum. É o dia a dia. É simplesmente parte da interação humana. É cultural e é destrutivo demais, é nojento. E é isso. Tamo aí. Obrigado aí, até depois. Falou, falou.